de Jesus Cristo. Olá, amigos! Estamos iniciando mais uma transmissão da TV Nova Luz. E nós agradecemos a você pela sua companhia, a Deus pela oportunidade da divulgação do Espiritismo, pela internet, pelas ondas da rádio e pela TV. No livro Vida Feliz, o Espírito Joana de Ângeles nos diz assim: concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantém-te receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro e esteja guardando ensejo. Todos nos enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou mais censurável que a dele. Não deixes que um capricho do amor próprio ou do orgulho ferido te roube uma excelente ensancha de ser vencedor em ti mesmo. Essa é uma orientação que fala fundo ao nosso coração. Todos precisamos estar abertos ao perdão e à reconciliação. Perdoar não quer dizer que você precisa ter com a pessoa o mesmo nível aprofundado de relacionamento. Você pode alterar, mas sempre abrir-se para continuar em um convívio mais saudável e mais feliz. Quando nós retiramos do nosso coração aquela energia da raiva, aquela energia do ressentimento, o nosso corpo prossegue mais saudável, a nossa mente prossegue com mais lucidez. Eu convido você agora a unir-se a mim para uma prece a Jesus, Mestre de nossos corações. Possivelmente, trazemos mágoas em nosso campo íntimo, ressentimentos que estão nos infelicitando. Ajuda-nos, Senhor, a desfazermos essas energias deletérias que habitam em nós, transmutando-as em confiança no Teu amor. Ajuda, Senhor, aqueles que se julgam nossos inimigos. Dai-lhes lucidez e a nós, para que possamos caminhar juntos com mais equilíbrio e paz. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos amores. Envolve toda a humanidade. Que os homens se aquietem e te ouçam, e que o teu reino de amor habite cada mente e cada coração. Que assim possa ser, Senhor. Está no ar o nosso Despertar Espírita, este momento de reflexão, de oração de todos nós. E está aqui conosco Gerson Simões Monteiro. Ele é colunista do Jornal Extra, vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro, escritor e expositor espírita. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante. Você é médium? Seja bem-vindo ao nosso programa, Gerson. Muito obrigado, Yasmin, como sempre. É uma alegria tê-lo aqui também conosco, viu? Muito obrigado. Chico Xavier tornou-se um dos brasileiros mais conhecidos e reconhecidos pela capacidade que tinha de trazer informações do mundo dos espíritos e de utilizá-las em benefício de toda a humanidade. Sua mediunidade foi dirigida para o bem, para obras sociais, para o consolo dos aflitos. Mas todos nós temos condições de entrar em contato com uma força maior e realizar também obras de amor na Terra. E você? É médium? Como podemos identificar nossas potencialidades mediúnicas? Como usar essa faculdade em nosso benefício
e em benefício do nosso semelhante? Olha, são muitas as questões, né, Gerson? Estamos aqui para isso. É verdade, nós às vezes pensamos assim, será que eu sou médium? Será que eu não sou médium? Será que aquelas esquisitices que eu tenho de vez em quando são mediunidade? O que você nos diz sobre? Bom, segundo Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, é importante que você que está ouvindo o programa possa consultar, ele diz que todas as criaturas humanas possuem, em grau maior ou menor, essa faculdade de sentir a influência dos espíritos. Então, todos os homens são médiuns. Quem é que não ouve de vez em quando aquela voz, principalmente do anjo da guarda, não vai por aí, enfim, essas vozes que falam dentro da nossa consciência, né? Então, é uma forma que o anjo da guarda tem de nos transmitir um recado, um alerta. Então, essa influência, mais ou menos, né, intensa, menos, revela que a pessoa tem a faculdade mediúnica. Então, todos nós somos médiuns na afirmação dos espíritos, e próprio Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159. Muito interessante. Agora, Gerson, como é que nós podemos reconhecer essa mediunidade? Por exemplo, tem pessoas que sonham com coisas que vão acontecer. Isso é um tipo de mediunidade? A mediunidade pode se manifestar através dos sonhos? Sim, os sonhos oníricos, né? Pode perfeitamente, durante o sono, você receber de amigos espirituais informações. Por exemplo, José, quando estava lá em Belém, recebeu a inspiração do anjo da guarda pelo sonho. O pai de Jesus. O pai de Jesus, exatamente. O pai de José, o pai de Jesus, para que ele saísse dali, né? Muito bem, para que ele se retirasse para o Egito. Isso é um sonho, né? Mas é um sonho mediúnico. Mediúnico, porque o Espírito deu a ele a informação. Não foi ele que recebeu algo assim dele mesmo, né? Conjecturas, que às vezes você pode fazer suas próprias conjecturas. Mas ali foi um guia, quer dizer, um anjo que passou para ele aquela informação, né? Então, quando nós entramos em contato com a espiritualidade, somos meio termo entre o mundo espiritual e o mundo material, nós estamos agindo como médiums. Isso. É porque tanto ele encarnado, aliás, voltando ao corpo, ele poderia receber informação, mas recebeu durante o sono, né? Foi uma forma em que ele se tornou um intermediário, que, aliás, a responsabilidade dele era muito grande. Ele tinha nas mãos a vida de Jesus e de Maria. Então, é claro que ele foi honrado com essa informação via sonho, mas que não deixou de ser um médium da espiritualidade superior. Alguns possuem uma mediunidade que parece que é mais uma intuição. Existe esse tipo de mediunidade qualificado por Kardec, na classificação que ele faz? Nesse mesmo capítulo 14, em que ele trata dos médiuns, ele diz que geralmente a mediunidade tem a ver com a faculdade do indivíduo, né? Que é muito mais comum de efeitos físicos, da intuição, da inspiração, tem a psicografia, a audiência, a vidência. Ele coloca essas faculdades as principais, não quer dizer que haja outros graus menores. Então, o médium, ele pode perfeitamente receber por inspiração aquelas ideias, né? O poeta, por exemplo, o músico, né? Já a intuição, na realidade, é mais um conhecimento do próprio espírito em relação àquele tema, aquele assunto, mas que ele também é acionado por as entidades superiores. A psicografia é um desses tipos de mediunidade inteligente, de fenômenos inteligentes, não é isso? Agora, como é que a pessoa pode identificar
que ela é médium desse tipo de mediunidade assim, mais ostensiva? Bem, aí a gente tem que voltar a Kardec, né? Como sempre, é o codificador, nosso orientador. Ele diz que as faculdades mediúnicas, elas têm que ser experienciadas. Por exemplo, eu tive um tio, né, que era espírita, aliás, foi o meu primeiro guru, o tio Joaquim Simões da Silva, e ele falou que levou 10 anos na mesa mediúnica e nunca viu um ditado. Né? Já outro parente nosso, ela fez uma pergunta ao Chico Xavier, e aí ele disse assim, que ela tinha mediunidade da psicografia, mas tinha medo que aquilo fosse dela, né? Então o Chico disse assim, exemplo, vem uma palavra, você escreve, começa isso. Eu treino, experiência. Portanto, você não pode dizer, você é médium psicógrafo, você vai experienciar. Na USERJ, quando nós criamos o grupo de desobsessão na casa, hoje é CERJ, né? Só um minutinho, deixa eu explicar. CERJ é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, fica na Rua dos Inválidos 182, né? Na época eu era presidente e quando criamos o nosso grupo mediúnico, utilizei a orientação de Allan Kardec, né? Em determinada companheira, para que ela treinasse se ela tinha faculdade da psicofonia. Então, coloquei e tal, mas terminada a reunião ela disse que não sentia, enfim, você vai acompanhando. Mas nisso ela começou a bocejar. Eu percebi que ela era médium de efeitos físicos. Então na equipe ela ficou como médium passista, que não pensa que o médium de efeitos físicos ele é obrigado a materializar espíritos como instrumento para materialização de espíritos. Ela, como era doadora de energias, como médium passista, e ao mesmo tempo era médium de sustentação. Então você tem que experienciar, tem que haver realmente experiências até para que você possa entender aquela faculdade que de fato deve ser exercida. Quando o Gerson fala de experienciar, muitas vezes a gente pode pensar em fazer esses experimentos em casa. Nos fala sobre os cuidados que a pessoa tem que ter e nos locais mais adequados para a gente fazer essas experiências. Você falou bem. Tem muita gente que às vezes faz o culto doméstico no lar e começa a transformar o culto doméstico em reunião mediúnica. Eu tenho o caso de uma jovem, já há muito tempo, em que a mãe começou a fazer do culto, começou a receber espírito, aí chegou mais uma vizinha. Conclusão, a filha entrou num estado de obsessão tremenda, porque a casa dela atraiu espíritos necessitados e a jovem filha tinha uma faculdade muito ostensiva e começou a ser obsediada. Foi quando ela nos procurou e disse, olha, imediatamente acaba com isso. O culto do lar é você fazer uma prece, colocar um copinho com água para os espíritos fluidificarem, né? Fazer um estudo do evangelho. Então, sessão mediúnica ou reunião mediúnica é no centro espírita. É assim como uma cirurgia deve ser feita no hospital, né? É isso mesmo, há lugar para tudo. Tudo, exatamente. Né? E é muito interessante que Kardec, no próprio Livro dos Médiuns, ele recomenda que antes que a gente vá para a parte prática, a gente leia, a gente conheça, a gente estude, né? Isso que é feito nas casas espíritas, né? Agora, como é que nós podemos, Gerson, em que a casa espírita nos pode ajudar? A pessoa percebe que ela tem quadros de evidência, intuições, às vezes aquelas melancolias que batem. Você já sentiu isso? Aquelas sensações que não há porquê. Porque muitas vezes nós estamos tristes por uma causa, mas às vezes vem e volta uma espécie de melancolia que a gente não se dá conta por quê. Isso pode ser mediunidade, percepção de presenças espirituais? Poder pode. Agora, nós temos que entender que muitos estados de alma é da própria criatura.
né? Essa melancolia, aquele sentimento daquele mundo de onde ela veio, que está aqui na Terra. Há muitos sentimentos da própria criatura, né? Agora, não tenha dúvida que a influência espiritual, que não é boa, né? Nesse caso, é um espírito às vezes que não é mal, mas leva a pessoa, por exemplo, a estar sempre chorando. Um espírito que desencarnou com mágoas se aproxima dessa pessoa, aí sim ela está recebendo uma influência. Então, primeira coisa é ela frequentar reuniões de estudos em passos, tomar passes, água fluidificada. Após ela entrar no equilíbrio espiritual, ela pode ser convidada, se ela assim o desejar, a participar de reuniões mediúnicas, mas como visitante, como um assistente, para que ela possa se harmonizar com o ambiente fluídico da casa, o ambiente fluídico dos espíritos. Então ela pode perfeitamente começar a assistir, né, essas reuniões, e depois até no final eu sempre fazia isso, procurava saber o que ela sentiu, né? Você tem que entender as reações dela, a influência que ela recebeu. Então, esse é o grande passo. E orientar a pessoa, como você disse agora, estudar, né? Eu não sei se estão lembrados, mas uma vez eu falei aqui, eu tinha 17 anos, ingressei na Mocidade Espírita, frequentava a casa espírita lá em Juiz de Fora, assistia às reuniões, tomava passes, etc. E aí pedi uma orientação. A casa era muito segura, né? Que eu queria desenvolver mediunidade. E aí, eu não gostei nada, porque o Espírito disse assim, o nosso irmão precisa primeiro estudar o Espiritismo. Olha. Eu que tinha lido umas 2 ou 3 páginas do Evangelho, né? Já tinha lido, o nosso lá achava que já conhecia o suficiente, né? Só realmente mais tarde que eu entendi que de fato eu precisava estudar para entender a responsabilidade do desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Você sempre, porque o Gerson, ele é médium, e médium ostensivo. Você sempre, quando foi que você sempre teve quadros de evidência? Como foi que você percebeu que você era um médium ostensivo? Não, em primeiro lugar, a primeira, vamos dizer assim, manifestação mesmo, em que eu percebi, né, as faculdades mediúnicas, eu tomava lanche na casa da minha avó antes de ir para a Mocidade Espírita. E no caminho, era do centro da cidade até o Poço Rico, etc., eu ia decorando os textos que eu ia apresentar na mocidade. Enfim, poesias que eu ia declamar. Então eu vinha declamando, eu estava em estado de alfa, né? Bom, quando eu vou entrando na casa da minha avó, o meu avô havia desencarnado recentemente, não há muito tempo. Quando eu vou entrando, a minha avó deitada na cama, né, à tarde, quando eu olhei assim, eu vi o vovô, mas nitidamente, assim agachado, falando para ela, para a mente dela, agachado, enfim, conversando. E quando eu vou seguindo o corredor para a cozinha, para tomar o lanche, aí eu disse assim, uai, que eu estava em Minas, né? Uai, o vovô por aqui. Aí, quando deu um passo, mas o vovô já morreu. Mas isso foi, eu não estava condicionado, né? A receber, a ver, né? Então, foi a primeira manifestação que eu assisti com relação à vidência. Logo no início, a minha vidência é aquilo que Allan Kardec chama da mediunidade impressionável. Eu estava sentado na pensão, lá em Botafogo, onde eu almoçava, a dona Lili, e de repente eu estou vendo atrás dela, quer dizer, eu não estava vendo, é a impressão, né?
E eu disse assim, e dona Lili, eu estou achando engraçado até do seu lado. E eu fui descrevendo, mas não era vidência propriamente, ainda era o início, primórdio da vidência. Era a mediunidade impressionável. Um senhor, cabelinho preto, tal, um bigodinho. Aí ela começou a chorar, esse é meu irmão que morreu há 15 dias. Né? Olha só. Então, a faculdade tem esse aspecto. Algumas vezes a mediunidade desabrocha e causa uma certa perturbação, mal-estares, as pessoas veem espíritos, às vezes, espíritos atormentados. Como é que a pessoa pode fazer quando ela percebe isso? Bem, eu vou ser franco. Em termos de evidência, eu só vi um espírito desgrenhado, realmente e tal, de uma jovem que atormentava um doente do Hospital Santa Maria. E quando eu percebi no dia que ele falou que estava com muita dor de cabeça e não foi à reunião, eu fui lá dar o passe, nisso eu vi o espírito. E à tarde eu fazia palestras na FEB, Federação Espírita Brasileira. Eu era orador às domingueiras e fiz uma prece muito sentida para aquele espírito, né? Afinal de contas e tal. Aí foi depois que no domingo ele já estava bem, ele contou que ele era noivo dela e traiu ela, aquela coisa toda, e separou, e ela morreu de desgosto, praticou suicídio, e disse que iria fazê-lo ficar seco até morrer e tal. Então pedi muito a ela, né? Então esse espírito foi a única coisa que eu vi assim, um espírito sofredor, mas que foi para constatação de um fato para poder ajudar o jovem que, graças a Deus, saiu do hospital recuperado, porque no momento que ela se afastou, acabou a causa da tuberculose dele e ele realmente voltou ao equilíbrio físico e espiritual. Agora, quando a sua mediunidade eclodiu de uma maneira mais ostensiva, você já estava frequentando a mocidade espírita, você já tinha todo um trabalho que te dava um suporte espiritual. E quando a pessoa percebe no seu dia a dia, não é ligada a uma questão de estudo, nem de trabalho voluntário, e começam a surgir coisas, situações, ela percebe e se perturba. O que você orientaria ela a fazer? Veja bem, a mediunidade em si é uma faculdade e que ela, bem orientada, nunca leva a pessoa ao estado de perturbação. Como você disse, eu comecei a participar da aula de moral cristã Célia Lúcio, lá em Juiz de Fora, com 15 para 16 anos, era o curso intermediário. Era a escola de evangelização já para adolescente. Isso nos domingos. E sábado à noite, eu já frequentava a mocidade espírita, né? Então, a partir dessa época, comecei a trabalhar. Agora, se a criatura ela é acionada ou despertada para os fenômenos mediúnicos dessa forma, é uma maneira de despertá-la. Porque, graças a Deus, eu fui para um processo natural. Não precisou a dor. Eu entrei pela porta do amor, né? Pela tranquilidade, etc. Mas tem pessoas que começam a ver vultos, sente perturbação, dor de cabeça, calafrios, etc. Então essa criatura precisa, de fato, de uma assistência espiritual inicial, né? Reuniões públicas, passes e estudos das obras básicas ou complementares, né? Muito bom. Bem, gente, nós vamos para um rápido intervalo. Fique com o musical agora Caminho da Luz, com o coral do Clube de Arte do Rio de Janeiro. Do princípio, a luz
A Web TV Nova Luz tem uma novidade para você. Agora é fácil e rápido acessar a programação do seu aparelho Apple ou Android. É só pesquisar por TV Nova Luz. Para iPhones, é só entrar na Apple Store e baixar o seu. Para Android, é só entrar no site do googleplay.com. Simples assim. Você vai ter acesso a todos os conteúdos da Web TV 24 horas por dia, sem pagar nada por isso. Entre agora mesmo e baixe o seu aplicativo. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança mais um DVD da coleção Web TV Nova Luz. Este é o segundo volume da coleção e apresenta entrevistas, visualizações e musicais, em destaque na primeira temporada de 2013. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista Gerson Monteiro sobre o tema Perda de Pessoas Amadas. E na sequência, Yasmin entrevista Berenice Lima sobre psicografia. E ainda, a participação musical de Henrique Neri do Rio de Janeiro e César Tucci de São Paulo. Vale a pena conferir essa bela obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e eu quero convidar você para visitar o acervo audiovisual da TV Nova Luz. Olha só, são mais de 800 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição. Nós temos de tudo, temos entrevistas, musicais maravilhosos, orações, nós podemos orar juntos, fazer visualizações terapêuticas e muito mais. Ou então você entra direto no YouTube e pesquise Despertar Espírita ou Web TV Nova Luz. Quando você clica nos vídeos, aumenta a contagem de visitações nos nossos canais, gerando o envio de recursos do YouTube para o Clube de Arte sem nenhum custo para você, o que nos auxilia a manter a programação espírita na rádio, na TV e na internet. Gerson, o brinde desse mês é esse DVD, Perda de Pessoas Amadas e Psicografia, com você e com a nossa querida Berenice Lima. Claro. Nos fala da repercussão desse trabalho. Bem, pelo que nós temos recebido, né, feedback, é que muitas pessoas que perderam filhos, principalmente, porque quando você perde o pai e a mãe, vamos dizer assim, é natural a perda dos parentes mais idosos, pai e mãe. Agora, quando você perde o filho, que é antinatural, né, o filho ir na frente do pai, né? Então as pessoas têm me dito que acredito mesmo que esse trabalho ajudou muito ela a, vamos dizer assim, a permanecer mais calma, tranquila, né? Diante das nossas provas, né? Porque nós perdemos 3 filhos com câncer, 2 netos com câncer, a esposa também, 2 de câncer, sem chance de volta, né? Mas que hoje eles estão muito bem. Inclusive, no domingo, eu fui ao shopping, que eu faço sempre meus exercícios, né, com relação à pressão alta, etc., e senti a presença da minha neta, a nossa querida Karine, que ela tinha uma coisa muito comigo, né? Então, a vida continua. Que coisa maravilhosa, gente, nós estamos tão felizes. Imaginem, são 15 mil cópias desse material, desse DVD lindo, no qual tanto conteúdo quanto consolo, explicações em termos da psicografia também, quanta coisa boa está indo para o Brasil todo e para mais 15 países do mundo. É uma alegria muito grande a gente estar disseminando esse conteúdo
da doutrina espírita em tantos corações, com temáticas tão vivas que todo mundo precisa, né, Gerson? Perfeito. Desse carinho, desse consolo, desse esclarecimento, né? É muito duro. A dor é muito grande. É muito duro. Agora, com a doutrina espírita, você entender que a vida continua, que a alma é imortal, né? É um alento. E né? que a vida realmente prossegue em outra dimensão. Como a gente costuma dizer, ele foi para o andar de cima, né? É isso aí. Todos eles estão no andar de cima. E eu vejo sempre, pela minha evidência, lá no Hospital Santa Maria, que eu tenho lá um grupo, né? Mantenho até hoje, eu vejo sempre a minha primeira esposa, né? Que eu depois casei, ela desencarnou. Vejo meu sogro também. Enfim, o Emil Frambach, que foi meu companheiro lá da USERJ, da rádio também. Né? A vida continua. Boa, a vida continua. E esse conteúdo em tantas mentes, em tantos corações, né? Verdade, agora está sendo disseminado. Você começou com as faculdades de vidência, mas não ficou por aí, né? Não. Porque a minha mediunidade mesmo, de maior responsabilidade, era no campo da cura. Eu me lembro que por volta dos meus 17 anos, já frequentava uma mocidade espírita, né? Quando uma vizinha cujo marido estava com câncer no cérebro, estava sentindo dor, etc. E ela foi lá no terceiro andar, que a gente morava no terceiro andar, pedindo para dar um passe nele, né? Mas eu ainda não tinha nenhuma habilidade, né? Mas, de qualquer maneira, fiz uma prece, coloquei um copinho com água e impus as mãos. Porque foi o que o Cristo disse, né? Ponde a mão sobre os enfermos. Então, eu não conhecia nada sobre o passo, ponde a mão sobre os enfermos, fiz a minha prece, pedi aos bons espíritos que colocassem remédio, né, naquela água, e graças a Deus, naquele mesmo dia, ele teve uma melhora, né? Melhora, etc. Até adormeceu após o passe. Pois bem, então dali começou aquela primeira manifestação. E mais tarde, trabalhando no Ministério da Educação, na CAPES, conheci uma funcionária, colega nosso trabalho, cujo marido estava tuberculoso, e ela queria que eu fosse lá orientá-lo, doutriná-lo, etc., né? Comecei a visitá-lo, e foi quando, em conversa com ele, surgiu a ideia de fundar um grupo espírita, né? Isso por volta de 1956. Em outubro de 56, fundamos o Grupo Espírita Maria de Nazaré. Eu me lembro que eu me engravatei, né? Porque eu tinha que falar com o diretor do hospital, expliquei a ele que era só reunião de estudos, né? Não tinha nada de exercício da mediunidade, prática mediúnica, e ele me deu autorização, um cartão até hoje, e até hoje estamos lá há 57 anos. Que beleza, hein? Comecei com 20, estou com 77, então 57 anos. Parabéns. Onde eu conheci o Emil Frambach, que foi doente de lá, e outros companheiros mais. Olha só que perseverança, né, gente? Porque quem tem mediunidade precisa perseverar no bem. Ah, tem. Porque tem a questão também de sermos mais sensíveis e mais abertos às influências espirituais, boas ou não. Vamos conversar um pouco sobre a obsessão? Pois não. Como é que a gente pode definir que nós estamos sendo perseguidos por entidades perturbadoras? Bem, não vou dizer a você que no início mesmo, vamos dizer assim, da minha trajetória espírita, né, eu percebia que de fato existia espíritos querendo obstaculizar, né, colocar obstáculos para a nossa caminhada, né? E você vê que quando eu perdi a minha primeira filha, em 1961, lá no Hospital Servidor do Estado, no dia que ela desencarnou, que eu completava 25 anos de idade, que eu chego na janela do 9º andar, vendo lá os parentes no velório, eu disse, meu Deus, tanta dor, tanto sofrimento, não levo a minha Alcione para casa. Quando eu vi aquela voz nítida, joga-se lá embaixo, né? E a esposa a mesma coisa, joga a criança lá embaixo, não tem cura, e o sogro a mesma coisa. Comigo foi no último dia. Quando eu chego em Uberaba, 8 dias depois, no correio,
a necessidade era tão grande que não precisou nem ir ao centro à noite. Disse: Chico, passei por uma prova muito difícil. Aí ele olhou com aquele olhar vesgo, né? Ah, mas vocês foram muito amparados. Eu disse: Chico, amparados fomos, mas eu recebi ideia de suicídio. Eu tive ideia. Esse aí foi que esclareceu: um grande inimigo do passado de vocês. Então, é claro que esse espírito atrapalhou, mas nunca deixei de prosseguir, porque a melhor maneira de você neutralizar a obsessão é trabalhar no bem, né? Até hoje estou lá no Hospital Santa Maria. Isso é que neutraliza. Se você acha que a cura da obsessão vai depender dos espíritos superiores, benfeitores, retirarem, afastarem os maus espíritos, você afasta os maus espíritos através da prática do bem. Quanto mais você fizer isso, mais você se afasta. Ou seja, o espírito não tem condições de atuar sobre você. André Luiz diz que... André Luiz não, Emmanuel diz que a obsessão é um processo, vamos dizer assim, tem que haver uma sintonia, ou seja, ela não é unilateral, não basta o espírito querer obsediar, é um processo bilateral. Você abre as portas para ele, né, através dos maus pensamentos, maus pendores, maus atos, para que o espírito possa então entrar em sintonia. Mediunidade, acima de tudo, é sintonia. Se o espírito é bom, o encarnado, e os bons espíritos vão ajudá-lo. Então, na obsessão, que é um processo bilateral, não basta o espírito desejar te perseguir. É importante que nesse processo você abra campo, né? No caso, no campo mental, espiritual, para que ele possa atuar e, naturalmente, levar você a cometer atos indesejáveis. E quando aparece, muitas vezes, a mediunidade de forma ostensiva numa criança, por exemplo, o que se deve fazer? Bom, a mediunidade ostensiva na criança, que o próprio Kardec, no Livro dos Médiuns, diz que ela não poderá desenvolver mediunidade, né? O que se faz? Levar primeiro para uma escola espírita evangelho. Segundo, no lar, fazer culto do lar, prece que a criança também participe. Minhas filhinhas participavam com aquele livro de criança, elas tinham a hora delas, né? Faziam preces e passes e água fluidificada. Então, tem que esperar depois de uma certa idade, né? Eu tive uma filha que ela, aos 14, 15 anos, começou a apresentar esse processo, mas em momento nenhum ela desenvolveu faculdade mediúnica, né? Ela chegou a participar de reuniões de cura, que ela tomava passes, etc., e ela aos poucos foi se reequilibrando. E o jovem, a partir de que idade é recomendável o jovem educar a sua mediunidade? Não tem essa faixa de idade, né? Eu acredito, por exemplo, Chico Xavier, evidente que ele tinha uma missão a cumprir no campo da mediunidade. Ele, por volta dos 17 anos, aliás, ele aos 5 anos, ele me contou pessoalmente, ele via a mãe, né? Tanto que a madrinha levou o padre lá, o Scorsese, para desconjurá-lo, etc., né? Então, desde cedo, né? Aos 5 anos de idade, que ele começou a ver os espíritos. Mas, por volta dos 17 anos, a coisa começou a ficar bem, a faculdade já ostensiva, né? E psicografando, etc. Então, vai depender. Agora, não acredito que menos de 20 anos é perigo, porque ele tem que estudar, ele tem que entender.
Há necessidade da pessoa ter uma certa maturidade no Muito senso bem, moral, claro. né? Como fala Allan Kardec, para começar com responsabilidade nessa caminhada que é linda, é maravilhosa, é fonte de grandes alegrias, mas que precisa ter um exercício perseverante, disciplinado, organizado, aquela dedicação, né? Na mesa mediúnica, eu comecei realmente a participar aos 22 anos, né, no campo da psicofonia. Agora, bem antes, né, aos 20 anos, já estava dando passos, né, era uma faculdade espontânea minha, inclusive, como médium de efeitos físicos, na hora que eu dava o passe, eu sentia sair das minhas mãos aquela energia, né, que era o ectoplasma, pelo nariz, e quando fui a Congonhas do Campo, lá com o Zé Rigó, tinha uma reunião na cozinha, que era a coisa mais gostosa da minha vida, e uma senhora que se apresentou para receber tratamento, e do meu nariz começou a sair aquele coisinha fria, né? Aí um espírito manifestado, que era um médico espanhol, diz assim: se Irmãncito tivesse evidência, viriam sair do nariz do Irmãncito uma massa branca, e mandava para tal senhora doente: respira, porque quando eu dava passe lá no hospital, que eu sentia, eu mandava o doente respirar, mas eu não sabia por quê, mas eu era obediente, né? O espírito mandava respirar, aí que eu entendi que era para a pessoa absorver o ectoplasma. Que é essa energia, né? Sim. Que alguns médios têm de uma maneira assim potentosa e que vai saindo pelos orifícios, especialmente pelo nariz, pela boca, né? Os ouvidos. Sobre a boca, né? Que eu tenho a faculdade também do passe pelo sopro. Na reunião de materialização, certo dia, o médium, não era o Antônio lá de Caratinga, não, aqui do Rio. Ele estava sem força, sem energias, e eu ficava sentado numa cadeira de balanço, também ajudando como médium de efeitos físicos, mas ele que se desmanchava todo, né? E aí o Palminha, lá de dentro da cabine: Gerson, e aí eu fiquei na porta e disse assim: começa a soprar, fininho. Aí que eu entendi que não era fininho. Comecei a soprar em direção a ele, aí ele começou a tomar forma, se materializou na minha frente. Então, a mediunidade de efeitos físicos também pelo passe de sopro, que é uma forma também de você doar energia, que é o passe, né? Como nós podemos exercer a mediunidade, Gerson, com Jesus? Eu acho que esse é o grande objetivo, né? Porque tem muitos médiuns que estão exercendo a mediunidade para enriquecer, né? Somente hoje em dia, no campo da literatura espírita, da literatura mediúnica, os chamados falsos profetas, né? Que psicografam, mas com a finalidade de vender o livro, de enriquecer, né? Viver da psicografia. Então, essa não é a mediunidade com Jesus. Eu acho que o modelo, desculpe, nesse momento foi a inspiração que me veio, como eu vejo uma entidade muito nobre também te inspirar na hora que nós estamos conversando, ela fica observando o que eu respondo para que ela possa te dar a orientação. E eu estou sentindo, viu? Ele está falando e eu percebo. Quando começou hoje aqui o programa, eu já identifiquei essa companheira, né? Uma alma muito nobre, né? E então o espírito, ele pode dar perfeitamente as ideias, né? Para você, por exemplo, eu escrevo no jornal, né? Eu escrevo meus livros, todos os meus livros, direitos autorais para o Lar Anália Franco, Avenida Marechal Rondon, 875. Muito bem. Então, o espírito pode dar a intuição. Eu vou escrever um artigo, eu peço a inspiração. Eu me lembro, era perto do Natal. Aí eu falei, eu vou escrever o artigo, antigamente era datilografia, né? Aí veio assim,
provas, resgates coletivos, expiações coletivas, resgates, tal, coletivo. Eu disse, perto do Natal, eu queria escrever um artigo mais suave, mais light, na moderna, né? Mais light. E aquilo veio. É uma vozinha, uma coisinha fresquinha, que é diferente quando fala lá dentro. Aí eu fiquei brigando com o espírito, assim, mas expiações coletivas. E aí? Eu sou obediente, muito bem, comecei a escrever o texto, levei para casa, era Natal, levei o texto, quando é no dia 25, o tsunami. Meu Deus. Foi quando então eu percebi. Como eu tinha levado o texto para casa, na época eu era o presidente da rádio, falei com o operador, abre aí o microfone, e eu li praticamente aquela mensagem esclarecendo que a gente orasse por todos eles. Enfim, então para mim foi uma prova da inspiração desses amigos espirituais. Quantos anos de mediunidade, Gerson? Bom, ostensiva mesmo, a partir de 20 anos, né? 57 anos é a época que eu comecei a trabalhar no Hospital Santa Maria, né? Dirigindo, dando um passo, né? Nos enfermos, né? 57 anos. Então, gente, olha só que maravilha, né? Muito conhecimento e muita prática de amor, né? Que o nosso companheiro já exemplifica para nós durante esses anos todos. Gerson, infelizmente, o tempo passa, o tempo corre. Eu ficaria aqui ouvindo você horas seguidas, mas já falta muito pouquinho, poucos segundos, as suas palavras finais. Eu acho que um programa como esse é muito importante, porque nós destacamos que a mediunidade é um instrumento, uma faculdade que nós dispomos para a nossa reparação. No passado, o que eu não fiz com relação à vida do próximo, né? Quantas vidas não tiramos, né? Hoje a gente volta, através da mediunidade da cura, para repor. Então, eu acho que a mediunidade, ela pode ser exercida, deve ser exercida, sem preocupação de ganho material, de forma nenhuma, né? Dai de graça que de graça recebeste, como também a mediunidade, como exemplo eu disse, o nosso querido Chico Xavier, né? A mediunidade com Jesus, que é trabalhar pelo próximo, em benefício do próximo e sob a égide de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Gerson, pela sua participação no nosso programa. E para você, que todas essas reflexões nos ajudem a termos uma vida cada dia mais saudável e mais feliz. A Web TV Nova Luz tem uma novidade para você. Agora é fácil e rápido acessar a programação do seu aparelho Apple ou Android. É só pesquisar por TV Nova Luz. Para iPhones, é só entrar na Apple Store e baixar o seu. Para Android, é só entrar no site do googleplay.com. Simples assim. Você vai ter acesso a todos os conteúdos da Web TV 24 horas por dia, sem pagar nada por isso. Entre agora mesmo e baixe o seu aplicativo. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança mais um DVD da coleção Web TV Nova Luz. Este é o segundo volume da coleção e apresenta entrevistas, visualizações e musicais, em destaque na primeira temporada de 2013.
Neste volume, Yasmin Madeira entrevista Gerson Monteiro sobre o tema Perda de Pessoas Amadas. E na sequência, Yasmin entrevista Berenice Lima sobre psicografia. E ainda, a participação musical de Henrique Neri do Rio de Janeiro e César Tucci de São Paulo. Vale a pena conferir essa bela obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita, a serviço do bem.